Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. É possível desinflamar e rejuvenescer ao mesmo tempo com a Ayurveda? Bom, na verdade, sobre as terapias de rejuvenescimento que a gente vai conversar um tanto nesse episódio. Mas antes disso, você já sabe, se inscreve no canal, curte o vídeo e bora lá entender melhor o que são essas terapias de rejuvenescimento, essas terapias de manutenção da saúde e como é que você pode começar a incorporar no seu cotidiano algumas práticas que já são consideradas parte dessas terapias. Bora lá? Primeira coisa, eu sempre comento aqui no podcast que os objetivos do Ayurveda são promoção de saúde, ou seja, manter a saúde de quem é saudável e curar a doença de quem é doente, desde que essa doença seja curável, né? Tenha cura para o Ayurveda. E aí me chegou uma pergunta no Instagram que eu achei bem legal, pedindo para eu fazer um podcast sobre as terapias de rejuvenescimento. Então a pessoa estava em dúvida aí, tinha uma dúvida de quais eram essas terapias, ela leu em algum lugar e queria saber um pouquinho mais sobre isso. Então tá aqui o episódio, e se você também quer saber coisas, tem sugestões para episódios do podcast, pode mandar no YouTube, pode mandar via Instagram, meu Instagram é @vangravino, ou seja, meios para falar comigo você tem um monte. Pode pedir que em algum momento eu faço, beleza? Continuando, no Ayurveda, as terapias de manutenção de saúde, elas são conhecidas como Urjaskara Chikitsa. Chikitsa remete a tratamento. Urjaskara vem de Urja, que é força, vigor, e Kara é aquilo que fornece. Então, Urjaskara Chikitsa seria um tratamento daquilo que fornece vigor, certo? E as terapias de rejuvenescimento, elas estão enquadradas, então, dentro dessas terapias de manutenção de saúde para o Ayurveda, que são terapias que fornecem vigor, mas o que significa isso? Bom, significa que diminuem o envelhecimento, mas não é que param o processo de envelhecimento, né? A gente não está fazendo um tipo de terapia que é, entre aspas, contra o tempo natural, mas ela melhora aí esse processo, ela diminui sim o envelhecimento precoce, mas além disso, como o nosso corpo começa a funcionar adequadamente e de forma muito mais equilibrada, e lembre-se sempre que o equilíbrio do Ayurveda, ele parte da sua própria constituição e não de algo formatado, pré-estabelecido por alguém que está do lado de fora, simplesmente. Então, assim, essas condições tornam o funcionamento do seu corpo de forma muito mais adequada, diminui o envelhecimento, diminui a aceleração, principalmente, do envelhecimento, que a gente tem muito na nossa sociedade, mas, além disso, melhora o vigor sexual e, além disso, ainda promove excelência na saúde dos tecidos do nosso corpo, portanto, promove saúde. Percebe, então, essa terapia de rejuvenescimento que a gente chama de Rasayana está enquadrada dentro dessas terapias, então, de manutenção de saúde para o Ayurveda. Só ela? Não. Tem uma outra também chamada Vadikara. Então, vamos entender um pouquinho dessas duas terapias. Primeiro, elas são terapias que são indicadas para quem tem saúde. Então, lembra que quando a gente fala de terapia no Ayurveda, a gente sempre começa pelo Agni, pela minha capacidade de digestão. Como está a minha capacidade de digestão? Tá boa, não tá boa? Para eu fazer uma terapia Rasayana ou uma terapia Vadikara, na minha capacidade digestiva tem que estar muito boa. Porque os alimentos, os medicamentos naturais que são utilizados para esse tipo de terapia, eles são considerados pelo Ayurveda pesados para digerir. Ou seja, eles são nutritivos, eles vão promover tecido no seu corpo. Justamente por isso, é importante estar com uma boa capacidade de digestão, beleza? Agora, elas são usadas só para quem tem boa saúde? Na verdade, não. Algumas dessas terapias, elas também são utilizadas para tratamento, mas aí é muito importante que antes de se tratar com uma terapia Rasayana ou Vadikara, né, que eu já vou falar um pouquinho de cada uma delas, é importante que a pessoa tenha feito uma pacificação ou uma purificação dos doshas, que basicamente é colocar o corpo em reequilíbrio, dar uma boa estabilizada aí no seu processo de desequilíbrio ou de doenças, melhorar bastante o seu Agni para receber essa nutrição, percebe? Então é aí um fluxo de transformação.
E esse fluxo de transformação, eu gosto sempre de dizer que no Ayurveda, ele não vai ter uma receitinha pronta para todo mundo, mas ele vai depender da sua persistência inicial, então, de ter essa constância, ainda que seja um pouquinho de modificação de hábito, um pouquinho de modificação alimentar por vez, por exemplo, mas a constância é muito importante. Eu sempre digo, é melhor inserir aos poucos, mas manter a constância, do que tentar fazer uma mudança da noite para o dia super radical e você não durar uma semana. Mas vamos voltar para o Rasayana e para o Vadkarana, certo? Rasayana é, como é conhecida essa terapia que a gente traduz por rejuvenescimento. Sempre é interessante pensar que esse rejuvenescimento está relacionado diretamente com o funcionamento adequado do corpo. Esse funcionamento adequado do corpo, quando você começa a trabalhar nele e ele começa a fazer efeitos, os efeitos primeiros são muito rápidos. Quais são esses efeitos? Por exemplo, existem muitos desequilíbrios e doenças da contemporaneidade que começam por inflamações. Essas inflamações, para o Ayurveda, elas são observadas, diagnosticadas de diferentes formas. Então, não existe um único protocolo. Mas as terapias Rasayanas e a introdução desse cotidiano que a gente pode chamar, entre aspas, aí de desinflamatório e rejuvenescedor, ele vai sim contribuir para o seu corpo ir desinflamando gradualmente, e mais do que isso, ele contribui, né, para o seu processo de longevidade com muito bem-estar, com muita qualidade de vida, e para a prevenção do envelhecimento precoce. Essas são as terapias Rasayanas. A outra terapia, Vadkarana, está relacionada diretamente, então, com a melhora da capacidade sexual, com a nutrição desses tecidos dos órgãos masculino e feminino, porque na época ela era feita, imagina que a gente está falando de mais de 3.000 anos, essas terapias elas eram pensadas para a reprodução. Então a gente se alimenta e a gente tem a nutrição desses 7 tecidos, e o último a ser nutrido é esse relacionado à reprodução. Então a ideia era formar tanto espermatozoides quanto óvulos que fossem muito bem nutridos, muito bem formados, para que aquela criança nascesse com boa saúde. Pensa na mortalidade infantil daquele período, então isso era uma preocupação muito forte, certo? A questão é que quando a gente está pensando na nutrição desse último tecido aqui, para ele ser nutrido, todos os outros têm que estar excelentes. Então é por isso que quando a gente pensa nessas terapias Vadkaranas, a gente está pensando aqui no fim, entre aspas, esse fim, né? No último tecido para nutrir, mas a gente nutre todos os outros. Então a gente adequa a saúde completamente. Então a gente evita doenças e promove saúde. Agora, no fim das contas, tanto as terapias Rasayanas quanto as Vadkaranas, elas acabam utilizando vários medicamentos naturais em comum, tá? Então, assim, é bem interessante que é aquilo, é a forma como você utiliza, é para quem você utiliza, por quanto tempo você utiliza, dosagem e assim por diante, que vai então determinar cada uma dessas terapias. Acho que assim fica mais fácil de entender, porque a lógica é um tanto essa, tá? E no Rasayana, eu quero destacar que a gente tem também o rejuvenescimento da mente, o que é muito interessante para a nossa sociedade, onde a gente tem cada vez mais um aumento de doenças que estão relacionadas tanto com o estresse, né, das pessoas, então doenças psíquicas mesmo, né, de ansiedade, de depressão, ou então com doenças que são conhecidas como doenças da velhice, mas há controvérsias, né? Então, assim, como por exemplo o Alzheimer, o Parkinson e assim por diante. Essas terapias, elas são conhecidas como Medhya Rasayanas. Toda vez que aparece Medhya, tem a ver com o intelecto, com a mente. Então, é um rejuvenescimento da mente, mas na verdade, lembra sempre daquela ideia que eu falei. O que é? É o funcionamento adequado da mente. Se a gente tem um funcionamento adequado, a gente tem um rejuvenescimento. Aí você poderia me perguntar assim, bom, entendi o que são cada uma dessas terapias, mas existe alguma coisa que eu possa fazer aqui na minha casa que já comece a contribuir com esse funcionamento adequado do meu corpo e da minha mente, que eu possa utilizar rasayanas, por exemplo, rejuvenescedores? Existe sim. O que existe? Existe alimentação e existe rotina. E lembre-se, sempre gradualmente. Alimentação, aquelas coisas básicas que eu sempre falo aqui. Substitui os ultraprocessados e os industrializados
por alimentos de feira, por alimentos da estação, observa o seu corpo, aprende a olhar as características e as qualidades do seu corpo e a relacionar isso com a forma como você se alimenta, com o lugar onde você está, com o clima-tempo mesmo, eu estou falando, né? Quando a gente fala de estação do ano no Ayurveda, e falando em Brasil, que cada lugar, as estações têm características muito distintas, você tem que aprender a lógica. Então não é pegar um livro de Ayurveda e falar, no verão eu tenho que consumir isso, 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 isso e isso, no inverno isso, 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 isso e isso, e assim por diante. Não é isso. É a lógica do pensamento que importa. Não é o que está no livro. Porque o que está no livro clássico, ele foi escrito para a Índia, num determinado período de tempo, com um clima determinado. Essas características do clima aparecem lá no livro. E é essa referência do clássico que a gente utiliza. Por isso que o Ayurveda não é pronto, acabado, fechadinho e quadradinho, como muitas vezes a gente vê por aí. O Ayurveda, ele é mais uma forma da gente construir um pensamento para pensar a nossa saúde, para melhorar a saúde do nosso corpo, da nossa mente, do que um negócio super fechado, quadrado, recortadinho e é assim, não é religião, percebe? É nesse sentido que eu quero muito que você aprenda o Ayurveda. Então, observa o seu corpo, observa o que te faz bem, começa a substituir pouco a pouco alimentos que a gente sabe quais são os alimentos que são porcaria, o que não são. Começa a introduzir pequenos hábitos diários. Quer ver um hábito muito interessante de introduzir que pouca gente faz? Respiração. A maior parte da população respira aqui em cima, aquela respiração curtinha. Isso não oxigena as células do corpo. Bem, para você oxigenar bem as células do corpo, você tem que ter aquela respiração que vai até aqui o diafragma. Percebe que tem pequenos hábitos que a gente pode ir incorporando e que tudo faz parte do Ayurveda. A alimentação é um deles, a respiração é outro. Fazer o seu corpo se movimentar, seja 10, 20 minutinhos por dia, é outra forma. Então, tudo isso você vai somando e você começa a ter um bom funcionamento do corpo e você vai sentir rapidamente melhoras na sua saúde. E é justamente pensando nisso tudo que Gabi e eu formamos o Alimentando-se com Ayurveda. Já te falei e vou repetir. Em agosto será online. A gente vai te ensinar a observar o seu corpo a partir do Ayurveda, observar características e qualidades a partir do Ayurveda, se alimentar de forma mais personalizada e de forma que o seu corpo evidencie qual é o equilíbrio para ele, mas não só. Não está relacionado só com a alimentação, mas também outras pequenas atividades que você vai se alimentando, que você vai inserindo na sua rotina e que transformam a saúde. E transformam muito. Então, não deixe de se inscrever no Alimentando-se com Ayurveda online. Quem não puder participar online ao vivo, vai ficar gravado lá por um mês para você acessar, assistir. Tem material, tem e-book, tem um monte de coisa boa. Não perca. E se você não puder ou não quiser neste momento, aí sim você continua acompanhando o podcast, me segue no Instagram, @vangravino, que a gente tem muito a conversar, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no meu Instagram, @vangravino, tem muita coisa legal que você pode incorporar pouco a pouco no seu dia a dia, e você vai ficar maluca para fazer Alimentando-se com Ayurveda se você começar a experimentar. Então esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta, às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!